No vídeo de hoje eu quero falar sobre minha experiência nos 3 relacionamentos que eu tive que não deram certo, né, eventualmente, e o que que você pode aprender com cada um deles, né. Eu vou passar aqui, contar um pouquinho da minha história, o que que eu vivi em cada relacionamento, o que que eu aprendi com cada um desses meus relacionamentos, e no final eu vou te dizer e vou te listar uma série de coisas que eu acredito que você deva procurar em um parceiro, que você aumente as suas chances de você encontrar um relacionamento que dê certo, né. Mas primeiro você precisa saber o que que você tem que evitar fazer. E nesses 3 relacionamentos que eu tive ao longo da minha vida, eu aprendi com cada um deles, não me arrependo, isso é uma coisa também que eu acredito que as pessoas precisam entender, é que você não pode se arrepender de nenhum relacionamento que você teve. Todos eles têm a te ensinar. Se você tiver esse olhar de aprendiz, que é o que eu tenho e sempre tive, mas obviamente você só consegue enxergar algumas coisas depois que você sai do relacionamento, né? Ou depois que você já está há algum tempo nele. Por isso que é importante você ter essa consciência. Eu vou falar sobre os principais erros que eu cometi em cada relacionamento. Espero que você aprenda, que você talvez evite errar, ou talvez você tenha até errado nas mesmas coisas que eu. Deixa no comentário aqui se você já passou por algo parecido. Eu vou ficar bem feliz de ler, quer dizer, vou querer ler, né, não sei se eu vou ficar feliz pela sua história, dependendo do que seja, mas você entendeu o recado. Hoje eu tenho 29 anos e eu tive 3 relacionamentos em momentos completamente diferentes da minha vida. O que eu acredito que também faz muita diferença em como você se relaciona e com quem você se relaciona. No primeiro relacionamento eu tinha 16 anos, né, eu era um adolescente ali que, como todo garoto que se apaixona pela primeira vez, comigo não foi diferente, né, você fica completamente cego. E eu acho difícil até dizer o que que você tem que evitar nessa ocasião, que se você for muito nova e estiver me assistindo, mas imagino que talvez você já tenha passado por isso. Você ficar completamente cego, né? No meu primeiro relacionamento eu fantasiava demais, né? Achava que eu deveria escolher uma mulher ali e ela seria a mulher na minha vida. E isso vem muito por conta da fantasia que a gente cria, da fantasia que é ensinada a gente a criar e também por conta da pouca experiência que você tem de vida, né? Quando você é novo, você tem poucas referências, você tem pouco repertório quando se trata de relacionamento. Então, a primeira paixão, que vem muito dessa idealização, ela acaba sendo muito forte. E eu me apaixonei por uma menina da minha escola, era da minha sala, a gente convivia muito, tinha muita frequência de contato. Acabei me apaixonando, namoramos um tempo, coisa de 6 meses no máximo ali. Depois acabou, ela não queria mais, ela estava em outro momento também. Hoje eu vejo que a gente não tinha nada a ver. Na verdade, eu sabia que a gente não tinha nada a ver pouco tempo depois, né? Eu aprendi com esse relacionamento que quando você é jovem demais, você pode acabar fazendo escolhas ruins, né? E talvez você tenha feito escolhas ruins na sua juventude e você se culpa, mas você não tem que se culpar, faz parte, você aprendeu. Eu acho que o jovem, a pessoa mais nova, ela tem que vivenciar, acaba sendo um grande dilema, né? Tem que namorar ou não tem que namorar quando é muito novo? Eu acho que você tem que fazer aquilo que você acredita que seja o melhor para você. Se você tiver vivendo e você acaba se apaixonando com muito novo, se apaixona, permita viver a coisa. Eu vejo os pais ensinando assim que você não tem que namorar, não tem que se juntar, não tem que buscar um namoro ou ter um relacionamento sério quando você é muito novo, mas ao mesmo tempo isso te ensina, você cresce também. Não tem como você ditar tanto quanto você, como você deve viver a vida, até porque se eu não tivesse vivido esse relacionamento, eu não teria vivido o segundo, eu talvez não teria vivido o terceiro. Todos eles me fizeram crescer e fazem parte de quem eu sou hoje. Eu acredito muito naquela frase de que o seu relacionamento que dá errado vai te aproximando daquele que um dia vai dar certo. Não sei se você é assim como eu, mas eu acredito que você é possível você escolher alguém, é possível você ter um relacionamento pro resto da vida. É isso que eu pelo menos eu busco. Não significa que você não vai errar, não significa que você vai ter um relacionamento que aparentemente era aquilo que você esperava e depois as coisas desandam, né? A vida ela tem algumas nuances, a gente vai mudando de como pessoa mesmo e a outra pessoa às vezes vai mudar de um jeito que vocês talvez não sejam mais compatíveis, esse é um risco, mas conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo mais experiências, é normal que você vai entendendo mais como fazer dar certo. Na verdade, é assim que eu acredito que as pessoas deveriam ser. Elas deveriam crescer e amadurecer em cada relacionamento, não errar no que você errou no anterior, tentar acertar no próximo, faz parte. Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe se relacionar. Se todo mundo soubesse se relacionar, não estaria com tanta dificuldade hoje em dia, não teriam pessoas como eu fazendo vídeos sobre relacionamento. Inclusive, se você é nova aqui e tá assistindo, se inscreve aí no canal, deixa um like se você curtiu do conteúdo, porque eu vou voltar com mais frequência no YouTube e vai ter mais vídeos como esse aqui. E o que eu aprendi no final desse primeiro relacionamento, né, muito cedo, de que paixão não é um termômetro para você escolher alguém.
Eu era apaixonado por aquela menina e eu queria namorar com ela, nem sabia direito o que eu estava fazendo na minha vida, mas a paixão ela me cegou ao ponto de querer aquela pessoa que não tinha nada a ver comigo, na verdade. Eu também não tinha consciência. Você, quando é muito novo, você não tem muita consciência de quem você é. Você ainda está formando a sua personalidade, está formando as suas ideias. Então é natural também que você acabe namorando ou ficando com alguém que não seja tão compatível com você, porque você ainda não chegou no nível de consciência e de maturidade, até por conta da sua vivência, você não chegou no nível de você saber que se aquela pessoa ali bate ou não com seus valores, você nem tem muito bem definidos quais são os seus valores. Então é natural, mas eu aprendi que a paixão ela pode cegar, né? E eu evitei que isso acontecesse novamente e eu acabasse escolhendo uma outra pessoa futuramente por conta da paixão. E o meu segundo relacionamento foi algo parecido. Eu não me apaixonei pela pessoa, não escolhi pela paixão, mas eu escolhi pela idealização. Eu estava solteiro há uns 2, 3 anos, tinha acabado de voltar de um intercâmbio, e tinha uma menina muito específica de um grupo de amigos que ela namorava, e ela era muito bonita, e ela foi uma idealização minha, porque eu acreditava, e aí onde é o erro, você vendo de fora, você não conhece a pessoa. Isso é uma coisa que acontece hoje em dia também. A gente idealiza demais as pessoas pelo pouco que a gente vê. Isso é normal do ser humano, tá? Não tô dizendo que todo mundo erra porque todo mundo é idiota, não. Porque o ser humano é assim. A gente idealiza mesmo. A gente olha para aquela pessoa e começa a imaginar um monte de coisa sobre ela. Baseado nas nossas experiências, baseado às vezes num senso comum. Então a gente acaba idealizando, preenchendo lacunas que a gente não conhece sobre aquela pessoa com informações que nós temos aqui. E eu não conhecia ela, ela namorava, ela aparentava ser aquela menina, eu não sei, do universo masculino a gente acaba dizendo que aquela pessoa que é pra casar, que é pra namorar, que ela parecia quietinha e tranquila, e, né, eu estava no auge dos meus 19 anos, o que eu entendia sobre ser quieto, ser, enfim, eu saía pra caramba, eu gostava de festa, eu tava ali ainda, gostava muito de estar na rua com meus amigos, nem era um momento bom para namorar, mas eu acreditava que a menina que fosse namorar comigo tinha que ter esse perfil para eu poder sossegar também, sei lá. Isso era o que eu pensava na época. E eu idealizei isso. A menina terminou eventualmente, a gente fazia parte do mesmo grupo, acabou que a gente estudava no mesmo para vestibular e eu investi, né? Tentei, chamei ela para sair, enfim, a gente começou a namorar. E na verdade tem um outro erro que vem aqui, que fica como extra aí. Não se relacione com alguém que acabou de terminar o namoro. Essa pessoa não tá curada. Tinha acabado de terminar um relacionamento há 2 meses e depois começou a se envolver comigo. Ela entrou no relacionamento comigo em 3 meses. Ela não tava curada, ela tinha 5 anos de relacionamento com o cara anterior. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento, ela não deu tempo dela ficar sozinha. Isso eu acho que é culpa dos dois, né? Culpa minha e culpa dela. E não tinha maturidade para enxergar isso também, né? Mas eu tenho certeza que isso influenciou em como o nosso relacionamento não deu certo depois, porque isso afetou. A pessoa que acabou de terminar um relacionamento, às vezes ela vai acabar se comparando demais, né, comparando o próximo parceiro dela com o anterior. E outra, emocionalmente ela ainda não está 100%, ela não se deu tempo de ficar sozinha e se curar. Ela depositou a dor, o luto em uma outra pessoa. O segundo erro foi eu ter idealizado aquela menina, que eu achava que seria a menina perfeita pelo pouco que eu conhecia ela, e ela não era. Muito pelo contrário, cheio de imperfeições. Eu entendi que as pessoas são imperfeitas e todo mundo tem defeitos, tudo bem. Mas a gente se engana pela fantasia que a gente cria, que a gente gostaria que aquela pessoa fosse. Essa é a verdade. Você às vezes entra no relacionamento tentando idealizar ou tentando visualizar que aquela pessoa seja exatamente daquela forma que você pensou. E aí, conforme você vai passando o tempo e você está no relacionamento, às vezes você vai tentando mudar aquela pessoa, vai tentando moldar ela, tentando fazer com que ela seja alguém que ela nunca foi. Também não sabia que não era, mas você quer que ela seja, coisa da sua cabeça. E acabou sendo um relacionamento um pouco tóxico, porque a gente brigava por bobeira, né? Eu queria sair, ela não queria sair, aí não gostava que eu ficasse sozinho, sei lá, no bar com os amigos. Questões de contextos da época, né? Coisa que hoje em dia não aconteceria mais porque eu já não vivo, não tenho o estilo de vida que eu tinha na época, não gosto mais das coisas que eu gostava na época, então você percebe que também os contextos vão mudando conforme você vai tendo outros relacionamentos em outras fases da sua vida, você vai tendo outras questões. Eu percebo, eu fico vendo essas discussões de mulher tem que ir sozinha ou não tem que ir sozinha pra festa, tem que ir. Pra mim isso é problema de gente jovem e segundo que é contextual. Hoje isso não é uma questão pra mim, por exemplo, porque eu não saio mais. Então eu não me relacionaria com a mulher que sai. Simples assim. Eu simplesmente não escolheria estar com uma mulher que sai porque não faz parte mais do meu estilo de vida. Então é uma discussão que não teria no meu contexto. Talvez no meu contexto eu teria outras discussões. Então, o meu segundo relacionamento eu aprendi sobre você não fantasiar. Não fantasie pessoas. Não queira que aquela pessoa seja aquilo que você imaginou. Você tem que olhar para ela como ela é. Se relacionar com ela
com os defeitos e com os gostos que ela tem, com a personalidade que ela tem, e não você tentar moldar para aquilo que você acredita que seja o ideal, aquilo que você gostaria que ela fosse. As pessoas mudam até certo ponto, mas elas mudam por elas mesmas, não por você. Meu terceiro relacionamento foi muito melhor. Foi um relacionamento onde eu tive paz pela primeira vez. Diferente do primeiro e do segundo relacionamento, que eu não tive esse lugar um pouco sossegado. No terceiro eu tive paz. Coisa que eu sempre acreditei que eu poderia achar, não entendia. Depois que eu vivenciei, eu falei, eu posso ter um relacionamento que me deixa tranquilo, que não tem segurança de nenhuma das duas partes, que ninguém desconfia de ninguém, que ninguém tem problema, enfim, com coisas bobas, mas ele começou pelo motivo errado, e eu acredito que de ambas as partes aqui. Eu tava num momento onde eu tava querendo dar uma sossegada, eu tava num ritmo, depois que eu terminei meu segundo relacionamento, eu fiquei 5 anos solteiro, e eu tava num ritmo, era universitário ainda, tal, gostava muito de sair, claro que não na mesma frequência, né? Tu vai ficando mais velho, a frequência diminui, mas você ainda gosta do mesmo estilo. Tava no momento de transição, tava no momento de entender ali que aquilo ali já não me preenchia mais, que eu queria construir algo sólido, né? Eu sempre estive aberto a relacionamento, mas com o estilo de vida que eu levava, era difícil também. Eu não encontrava pessoas ali que estavam dispostas, e no fundo eu também não estava tão disposto assim. Mas em algum momento você para refletir, você quer mudar, você quer alguém mais maduro e tal, enfim. Eu estava diminuindo meu ritmo de saída, mas eu ainda não tinha entendido muitas coisas sobre como escolher uma pessoa ideal, né, entre aspas. Você nunca vai escolher alguém perfeito, mas existem certos features ali que você pode escolher numa pessoa baseado até naquilo que você é, para que você aumente as suas chances de dar certo. E nesse momento, como eu estava em transição, estava tentando me reencontrar, principalmente profissionalmente, eu estava me isolando socialmente dos meus amigos que saíam muito, eu queria ficar mais sozinho, acabou que essa menina apareceu na minha vida e ela era minha parceira, tal, a gente tinha vários valores em comum, compatibilidade, no ponto de vista intuitivo da coisa, não era conversado essas coisas, mas a gente sentia ali uma certa química, certa proximidade e a gente começou a namorar. E qual foi o meu erro nesse relacionamento? Eu comecei a namorar por conveniência. Ela era uma menina que eu gostava e só. Eu gostava e só. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, obviamente, mas eu entendo que eu entrei nesse relacionamento porque eu queria dar uma sossegada. Ela era uma pessoa disponível ali que estava querendo também. E eu acredito que eu também tenha sido um namoro para ela por conveniência, e eu vou te dizer o motivo daqui a pouco, porque acabou, né? Esse eu quero falar porque acabou, porque foi engraçado. Mas eu acredito que olhando hoje, assim, o motivo de eu ter entrado nesse relacionamento não é o certo. Você não pode entrar num relacionamento porque é confortável. Seu relacionamento tem que ter um propósito maior. Eu tinha 25 na época, eu tava pensando nessa questão de ter filhos. Ainda não tinha a maturidade que eu tenho hoje e o relacionamento ali fazia e não fazia sentido, porque eu estava escolhendo por conveniência, eu não estava escolhendo porque existia compatibilidade real. Eu não, nem questões a gente conversava sobre o futuro, nem nada do tipo, simplesmente estava vivendo um momento ali de ficar junto no final de semana e eu estava focado nas minhas coisas, mas a real é que não existia muita admiração também. Eu não acredito que existia admiração muito da parte dela em relação a mim e eu em relação a ela. Ela não se interessava muito pelas minhas coisas. Então não escolha um relacionamento porque você quer sossegar, não escolha um relacionamento porque você quer ficar mais tranquilo, não escolha um relacionamento porque apareceu alguém disposto. Escolha porque você quer construir algo. Terminei esse relacionamento aí por um motivo tão besta que é engraçado de contar, né? Foi no aniversário dela, não postei uma foto. E aí ela ficou muito chateada e quis terminar, assim. A gente foi um término mútuo, assim, de conversa. Falou, cara, então não tem como a gente... Se isso é um problema real pra você, imagina quando realmente tiver problemas da vida. Pelo menos essa é a minha visão. Então foi um término um pouco engraçado. Depois de um tempo, parava pra pensar, pô, terminei porque não postei uma foto no aniversário dela. Eu sei, pode parecer até ruim, também acho que é, mas eu tava num ambiente lá, curtindo a festa, deixando ela viver o dia dela, e eu achei que de fato não era um problema, e eu também não tava pensando em tirar foto, eu não sou um cara que fica espontaneamente tirando fotos, então é o meu perfil também. Talvez faltasse uma leitura dela, não sei, uma conversa, porque isso nunca tinha sido um problema no nosso relacionamento anteriormente. Então, falta de comunicação também é uma outra questão. E essa questão que eu te contei do ter terminado por conta do aniversário não foi uma questão em nenhum momento ao longo do nosso relacionamento. Em nenhum momento tivemos problemas sobre não postar foto. Então, por mais que tenha sido numa data especial, isso nunca tinha sido conversado antes. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Não escolher um relacionamento por conveniência e não estar em um relacionamento onde as questões que talvez você termine, né, o relacionamento, não sejam conversadas antes. Então é por isso que eu acho que também foi conveniência das duas partes, né? A partir do momento que ela sentiu que aquilo ali não dava mais para ela, ela quis terminar. E eu também. Não teve uma luta pelo relacionamento. Estávamos os dois ali num momento muito específico da vida onde a gente queria ter um ou outro, né? Essa é a minha visão de fora, essa é a minha visão depois de ter amadurecido um pouco. Então não escolha relacionamento por conveniência. E agora eu vou te falar as 4 coisas que você precisa analisar numa pessoa para você escolher entrar no relacionamento. As bases sólidas que você precisa ter em um relacionamento para dar certo. É o que eu acredito,
é o que eu vejo por aí, é o que eu muito estudo também, baseado não só nas minhas experiências, mas experiências alheias e pelas pessoas que eu acabo estudando e falando sobre isso. São 4 princípios básicos que você precisa avaliar uma pessoa. Primeiro, se ela tem valores similares com os seus, você precisa estar com alguém que goste das coisas, que valorize as coisas que você valoriza hoje. Os valores, eles podem, de fato, mudar ao longo da sua vida, mas depois de uma certa idade eles são valores sólidos, né? Tem muitos valores seus que você carrega há muito tempo. Eu, por exemplo, eu valorizo a honestidade, eu valorizo a comunicação hoje. Eu não entro no relacionamento se a pessoa não sabe se comunicar, ou pelo menos eu não continuo em um relacionamento se a pessoa não sabe se comunicar. Eu valorizo isso. Eu aprendi no meu último relacionamento que precisa ter comunicação sobre os problemas, tentar resolver, não simplesmente acabar. Se você é uma pessoa, por exemplo, com um viés um pouco mais conservador, você não vai dar certo com uma pessoa que é viés mais progressista. A visão de mundo de vocês vai ser diferente. Você precisa escolher alguém que tem uma visão de mundo parecida com a sua. Você tem que ter uma fé, né? Isso tudo está dentro da coluna de valores. Você tem que ter uma fé parecida. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, você não pode entrar no relacionamento com a pessoa que não acredita em Deus. Isso tudo que eu estou dizendo é para você aumentar as suas chances de dar certo. Como é que você aumenta as suas chances de dar certo? Diminuindo os problemas, diminuindo os atritos. Tem certos atritos que eles só acontecem porque as pessoas elas têm problemas básicos que não deveriam ter se elas estivessem com uma pessoa mais compatível e alinhada com ela. Segundo ponto, estilo de vida parecido. Vocês têm que ter um estilo de vida parecido. Se você é uma mulher hoje que é mais caseira, como é que tu vai ficar com um cara que é da rua? Da rua pode ser qualquer coisa. Pode ser balada, pode ser ficar com os amigos no tempo inteiro, pode ser barzinho toda semana. Às vezes esse cara tá numa frequência que é diferente da sua. Talvez você já tenha vivido isso, já tenha passado, caso que foi o meu caso. Talvez você nunca tenha vivido e você não é alguém assim. Você escolhe um cara que você pode ter problemas, né? Não significa que você vai ter, mas você pode ter problemas. Então o cara tem um estilo de vida muito diferente do teu. Isso pode gerar atrito. Escolha alguém mais próximo com o seu estilo, com o seu lifestyle possível. Terceiro pilar importante, projeção de futuro, para onde vocês estão indo. Aqui é onde as pessoas mais erram, por uma questão de maturidade, por uma questão de realmente não ter essa noção, dependendo da fase da vida que você estiver, se você for muito novo, às vezes você não tem esse exercício de projeção, ainda não entende direito. Por exemplo, eu naquele meu segundo relacionamento, eu tinha 19 anos, eu não falava de filhos com ela, nem sei se ela queria ter. Hoje eu não consigo entrar num relacionamento onde a mulher não fale que queira ter filho, porque para mim é muito óbvio que eu quero ter. Então falar sobre o futuro é muito importante. Como é que você vai entrar num relacionamento? As pessoas erram justamente nisso, a gente vê muitas mulheres entrando em relacionamentos com os caras que deixaram claro já desde o começo que não querem filho, ou não pensam em ter filho, ou é um talvez ali muito não, né? Um talvez muito mais voltado para o não, e a mulher arrisca. O que acontece? Ela fica muitas vezes anos naquele relacionamento, quando chega na hora de realmente querer ter um filho, o cara diz que não quer, e aí termina pelo motivo que poderia ter sido o motivo de nem ter começado, se tivesse avaliado de forma mais racional. Você tem que entender que o futuro chega. O presente que você está hoje foi o futuro em algum tempo atrás. Tem certas coisas que você não pode arriscar, não pode deixar rolar para ver se muda de ideia. Torcer, às vezes muda. Nada é garantido. Às vezes você vai estar com um cara que fala que quer ter filho e chega daqui a alguns anos ele muda de ideia. Pode acontecer, é um risco, mas é um risco mais calculado, né? Você confiou ali na promessa, confiou em algo que ele dizia que queria também, e as pessoas podem mudar, tudo bem, mas é um risco menor, né? Você está um pouco mais consciente, você tem um pouco menos culpa nesse sentido, né? Se é que a gente pode colocar dessa forma, porque você entrou ali acreditando que seria algo e depois mudou de ideia. Mas não entre, não tente mudar a pessoa, entende? Vocês têm que estar caminhando para o mesmo lugar. O futuro de vocês tem que estar muito bem alinhado, vocês têm que estar desenhando o mesmo final, porque é o que faz vocês continuarem caminhando juntos. É o que vai fazer com que vocês se conectem, né? Continuem construindo algo, vocês estão construindo algo futuro, vocês nunca vão parar. Isso gera uma conexão entre o casal. Não é sobre só chegar em algum momento de decisão e vocês não terem mais compatibilidade, mas assim vocês continuarem tendo pontos de conexão, porque vocês estão caminhando para o mesmo lugar, vocês estão conquistando juntos. Isso fortalece o casal. Rotina sincronizada, vocês precisam ter rotinas parecidas para que vocês tenham pontos de contato ali. Vocês precisam de momentos de qualidade juntos e momentos separados, né? Precisa ter que a rotina sincronizada é o momento ali que vocês juntos vão estar alimentando a relação, né? Vocês não podem ter hobbies ali e momentos de qualidade muito tempo separados, né? Às vezes um cara gosta de academia, a outra pessoa não gosta de academia, gosta de surfar. Aí o outro, não que não possa ter momentos sozinhos, mas vocês precisam ter coisas em comum para vocês alimentarem a relação ali e regarem aquele relacionamento. Então, rotina sincronizada. Se você é uma pessoa que acorda muito cedo, o cara acorda meio-dia, porque ele é um cara que vive na noite, por exemplo, às vezes o cara trabalha, né? Não necessariamente o cara tá
na farra, mas o cara trabalha à noite, cara, isso pode afetar o seu relacionamento. Você tá com alguém que o ponto de contato de vocês na rotina não vai se coincidir. Quarto e último, atração. Esse ponto é onde as pessoas acabam errando menos, porque muitas acabam entrando em relacionamento ali por conta da atração. Acaba indo pela química, pelo desejo, às vezes pelo físico ali, e esquece todo o resto. Mas aqui é muito importante, porque você ter todo o resto, todos os três primeiros, e não ter isso, não é sustentável. Você não vai conseguir ficar com uma pessoa há muito tempo se você não se sente atraída por ela, se você não sente desejo, porque a atração física, principalmente quando você é novo, né, é o que mantém vocês fechados um ao outro, onde vocês canalizam a energia sexual dos dois um no outro ali. Se você não sente atração física pela pessoa que você tá, você vai se sentir por outra fora do relacionamento. Não que isso não possa acontecer mesmo você estando num relacionamento saudável, tá? Às vezes o desejo ele vai vir e vai embora. Faz parte do ser humano e isso talvez é um tema para outro vídeo. Mas quando você não tem um desejo onde você consegue canalizar, que é no seu parceiro, e você se conecta no relacionamento com o teu parceiro na hora do vamos ver. Então tem que ter essa conexão, tem que ter essa química, tem que ter essa atração. Não entre num relacionamento com alguém que você não sente atraída, porque em algum momento você vai querer rejeitar essa pessoa. Você pode ter todo o resto com ela, mas você vai se sentir fisicamente rejeitada pelaquela pessoa. Na verdade, você vai rejeitar aquele outro. E isso é ruim. O relacionamento não se sustenta sem atração. Se você não estiver bem, se você não se conectar do ponto de vista físico com aquela outra pessoa, você não tem um relacionamento duradouro. Vai acabar em algum momento. Bom, esse vídeo ficou até longo, eu não sabia que ia ficar tão longo assim. Se você chegou até o final, deixa seu like e se inscreve. Você pode ter certeza que você vai aumentar a sua chance de achar alguém que vai fazer dar certo se você seguir esses 4 pilares aqui. Se você tem alguma dúvida em como fazer isso, né, principalmente desde o começo, como se posicionar, como filtrar melhor os homens que estão na sua vida, no link da descrição aqui tem o manual anti-papinho, que é o meu treinamento. Na verdade é um e-book, tá? É uma leitura muito fluida, muito rápida. Em um dia você consegue terminar tudo. Tudo que você precisa saber para você encontrar um cara decente. Inclusive tem sobre esses 4 pilares lá no e-book. E principalmente é para você aprender a filtrar os caras errados, né? Que vão te enrolar. O que acontece mais hoje em dia é você ser enrolado por homens por aí. O manual de papinho ele vai te ajudar nesse sentido. E é isso. Até o próximo vídeo.